Oi, gente! Bora para mais um vídeo sobre os filmes assistidos no mês. E dessa vez a gente vai falar os filmes que eu assisti no mês de maio. Lembrando a vocês que eu tô fazendo aí esse ano, eu resolvi anotar todos os filmes que eu assisto para ver quantos filmes eu assisto no ano. Eu não tenho uma meta a bater. Eu assisto e anoto. Assisto e anoto e depois, a cada mês eu venho aqui e falo pra vocês quais os filmes que eu assisti naquele determinado mês. Beleza? Aí vocês vão comentando aqui, falando quais que vocês assistiram, quais vocês não assistiram, quais vocês gostaram, quais vocês têm curiosidade. E no mais é isso, gente. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais todas, Patrick Rocha Pé. E bora começar a falar um pouco dos filmes. Esse mês eu assisti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 filmes que eu assisti esse mês. Foi um tantinho até bom, né? Se for parar pra pensar. Então vamos lá. O primeiro filme aqui, vamos começar com o Diário de Bridget Jones. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Eu sei que tem uma leva de filmes depois desse. Aí eu assisti, tava à toa, não queria ver nenhum filme assim que eu tinha que pensar ou prestar atenção. Eu queria ver um filminho bobo, coloquei o Diário de Bridget Jones. Assim, é um filme bem datado, né? Eu acho que Bridget Jones se tornou um filme bem datado, porque eles têm umas questões ali que eu fico... Mulher, pra quê? Mas assim, se você não estiver fazendo nada, assista. Bom entretenimento. Mas em alguns momentos eu ficava... Tá, pra quê? Sabe? Chega. O outro filme que eu assisti foi um filme brasileiro, que é o Medida Provisória, que é um filme do Lázaro Ramos. E esse filme, o enredo dele é interessante. A execução, eu não sei se eu gostei tanto. Mas eu achei o enredo dele bem interessante. O que acontece? Aqui, tem uma galera aí do governo, faz uma medida onde vai pegar todos os negros do país e devolver eles para a África, né? Eles escolhem ali o país da África que eles querem ir e deporta eles para lá. Então, nisso tem ali, a gente vai focar nesse trio, é um casal e o amigo desse casal, onde todos negros, né? Thaís Araújo é a principal aqui. Onde a gente vai vendo aqui a resistência, né? E lembra muito um pouco... Tem um momento aqui onde os negros estão escondidos. A Thaís até fala... eu esqueci o nome que se dava pra, tipo... um lugar de refúgio, de abrigo pra negros na época da escravidão. Sabe? Então, assim... O enredo, ele é interessante. Só que tem algumas coisas da execução que eu não gostei tanto, sabe? Não me chamaram muita atenção. Mas eu achei bem interessante a história do filme. Eu fiquei curioso pra saber o que eles iam fazer no final. Sobre o final do filme, eu gostei. Gostei. Resistência. Fogo neles e é isso aí. Eu gostei, tá? Achei interessante. Próximo filme também é um filme brasileiro, que é Olga, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e é sobre pessoas reais, né? Pessoas que existiram. E nisso a gente vai acompanhar a Olga e a vidinha sofrida dessa mulher, viu? E esse filme, assim como no outro, tem alguns lances de direção, de fotografia que não me chamam muita atenção, que parece muito novela, não sei. Eu assisti o filme parecendo novela, não sei... Sabe, me remeteu isso. Mas é muito interessante a história da Olga, sabe? E a cena final desse filme é muito bem feita. Muito bem feita. Eu gostei muito do filme. Achei ele bem interessante, bem bom. Então, assim, super recomendo. Se você nunca viu esse filme, assista. Sabe? Se você gosta aí de ver coisas sobre Segunda Guerra Mundial, assista esse filme brasileiro que é bem interessante também. Pra mim, a Olga, ela era brasileira, né? Mas não, no filme descobri que ela era alemã, judia alemã, que se casou com um brasileiro. E outra, gente, eu não sabia que o Vargas era presidente na época da Segunda Guerra Mundial.
Pra mim, ele era bem depois. Você vê, né? Falta de conhecimento do próprio país. Nesse filme aqui, a gente quer dar na cara do Vargas. Pegar ele de porrada e estapear ele. O próximo filme que eu assisti é Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu gostei muito desse filme. Sério, eu recomendo ele pra todo mundo que eu assisti. Esse filme, ele vai... Em 5 minutos iniciais dele, tem um corpo que é achado no brejo. E nisso a polícia vai investigar pra ver se foi acidente ou se foi homicídio. E nisso eles decidem que foi homicídio e culpam uma menina excluída dali. Então, o filme a gente vai ver todo o julgamento dela, com a história dela até o momento onde aquele corpo foi achado. E eu amei esse filme, gente. Eu adorei ele de verdade. Gostei muito dele. Eu costumo pegar aí as coisas que vão acontecer no final, sabe? Eu fico sempre imagino o que vai acontecer. Dessa vez eu tava tão imersa no filme que eu fui pego de surpresa com o final do filme. Sério. Então, assim, pra mim foi uma ótima experiência. Gostei muito dele, super recomendo pra vocês. O próximo filme é Mickey 17. É um filme ali do diretor de Parasita. E eu gostei, tem o Robert Pattinson aqui e é muito legal ver ele, cada Mickey, né? Cada cópia dele ali com uma personalidade diferente. Eu gostei muito desse filme. Eu achei ele bem interessante em como uma pessoa pode ser facilmente descartada. Leis trabalhistas no Mickey, tá bom? E eu gostei. Achei ele muito bom. Recomendo também. Me diz aí se você assistiu e se você gostou, tá? Vai assistir, que esse filme é sobre o personagem aí, o Mickey, que ele meio que no futuro aí, ele se cadastra para um programa aí para ele ser descartável. Então, ele vai para missões onde precisa de pessoas descartáveis, porque eles têm uma máquina lá que imprime corpos, né? Então, toda vez que ele morre, eles imprimem o novo Mickey para ser novamente descartado. Então, assim, eles chegam num planeta lá, até assim, não sei se a atmosfera dali é boa. Joga o Mickey lá. Aí o Mickey começa a passar mal. Joga ele de novo. Vamos estudar o que tá acontecendo. Então vai repetindo isso até chegar nesse Mickey 17. Então, assim, é legal. Eu achei bacana o filme. Vai assistir e me diz aqui nos comentários. O próximo filme é Mãe versus Robô. Ou Mother Android. Não é Mãe versus Android. Não é robô, é Android. Esse filme é um filme também muito interessante. Ele vai aí contar pra gente a história dessa menina num futuro distópico onde houve uma revolução das máquinas e os androides estão matando os humanos. E essa menina, que é a Chloe Moretz Grace, ela tá grávida e ela e o namorado dela estão tentando chegar em Boston, porque em Boston rola aí uma fofoca de que estão levando famílias pra Ásia. Então, eles querem chegar lá antes desse bebê nascer, que ela já tá assim pra parir a qualquer minuto. E tentar aí pegar esse barquinho. Cara, esse filme é muito bom. É muito bom, eu gostei muito desse filme. E o final dele, eu estava lá em prantos. Oh, meu Deus, por quê? É muito bom, gente, é muito bom. Recomendo. Vai assistir esse filme pra ver se eles chegam em Boston ou não. O que acontece no percurso. Vai lá. O próximo filme aqui que eu assisti foi, na verdade, um filme que eu reassisti. Que é Spirit. O Corcel Indomável. Toda vez que eu escuto a música da Beyoncé, Spirit, eu lembro desse filme. Então, eu tava escutando essa música um dia pra trás. Aí nisso eu fui e falei, eu vou lavar vasilha aqui e vou pôr esse filme. Coloquei ele lá, né, no meu tablet, já que é um filme que eu já assisti, eu não preciso prestar tanta atenção nele assim. E fui assistindo. Então, assim, eu adoro esse tipo de filme que eu posso assistir ele fazendo coisas. Sabe, eu tô ali precisando lavar umas vasilhas, eu vou lá, coloco meu tablet lá com o filme e vou fazer, lavar
limpar minha pia, né? Minha bancada, minha cozinha e tudo mais. E o filme rolando e eu assistindo. Adoro esse tipo de filme, sério. Então esse foi um reassistido. O próximo filme que eu assisti foi Resgate 2. E cara, esse filme, ele é muito interessante. Não o filme em si, mas como ele é filmado. No primeiro filme, a gente tem uns 12 minutos de plano sequência de ação e porrada. E é muito boa a cena de ação em sequência, sabe? Sem cortes. E nesse filme tem quase 20 minutos de cena, plano sequência, de ação, porrada, tiroteio e sem corte. Gente, é claro que tem corte, mas assim, é muito bom esses 20 minutos, praticamente 20 minutos, se não me engano. O tempo todo naquele plano sequência, eu lá assim, ó, assistindo o filme vidrado. É muito bom. Recomendo. Muito bom esse filme, tá? Pra quem gosta de filme de ação, é bom, muito bom. E é engraçado porque o primeiro filme, né, o Resgate, é o primeiro filme desse diretor. Então, assim, o cara é muito bom. E esse dirigindo, porque o primeiro filme é ótimo. E foi o primeiro filme que ele dirigiu. Então, assim, maravilhoso. O próximo filme que eu assisti foi Um Dia Daqueles. É um filme de comédia com a Keke Palmer e a Cisa. É muito bom esse filme, só que a personagem da Cisa, ela me deu ódio. Eu queria matar essa personagem. Sério. Eu queria... Gente, eu acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida por um personagem igual eu senti ódio da personagem da Cisa. Porque ela é muito sonsa. Porque, tipo assim, a gente... essas duas meninas que moram juntas e elas estão pra ser despejadas porque a burra da personagem da Cisa acolheu um carinha lá, um peguete dela, que não faz porra nenhuma, não trabalha, faz bosta nenhuma, vive lá escorado nela. Aí ela vai e deu o dinheiro do aluguel pra ele ir lá e pagar o senhorinho. Só que o que esse cara fez? Pegou o dinheiro e sumiu. E nisso, o senhorinho chega lá e fala: ó, vocês têm até tal hora pra poder pagar o dinheiro. Se não pagar, é rua. Então, o filme inteiro se passa dentro dessas horas, é um dia. O filme se passa em um dia. Contando pra gente aí se elas vão conseguir ou não essa grana. E, cara, a personagem da Cisa tem que ser uma pessoa muito paciente pra ser amigo de uma pessoa assim. Sério. Tem que ser muito paciente. Eu não teria paciência pra morar com uma pessoa igual a personagem da Cisa. Eu queria matar ela durante esse filme. Eu peguei ódio dela, porque ela é muito sonsa. E eu não sei como que a personagem da Keke Palmer resistiu tanto tempo morando com essa mulher, gente. Sério. Porque eu fiquei com ódio dela. Se você assistiu esse filme, diz aqui nos comentários se você compartilha desse sentimento que eu fiquei. Nó, que ódio. Fiquei até nervoso só de pensar. Outro filme que eu assisti aqui também é um filminho assim, sabe? Assistir por assistir. Que é Amor à Segunda Vista. Amor à Segunda Vista, da Sandra Bullock. Eu adoro os filmes de romance da Sandra Bullock, comédia romântica, que ela fez lá nos anos 2000. Aí eu vi esse, né, lá na Max, né, falando, vou assistir, adoro os filmes dela. Que filme ruim! Que filme ruim! Ruim! Muito ruim. Sério. Não gostei. Péssimo. Eu adoro Miss Simpatia. Eu adoro A Proposta. Adoro aquele do ônibus. Assim, tem muitos filmes bons dela dos anos 2000, né? 90. Só que esse filme é muito ruim, sério, muito ruim. Odiei esse filme, não recomendo. O próximo filme que eu assisti foi Jogo do Amor, Ódio, Amor e Ódio, que é da Lucy Hale. Esse filme, ele é bacaninha. O ator principal é um gostoso. Assim, falta um pouco de lábio pra ele, mas belíssimo.
É um filme de comédia romântica, de dois assistentes que se odeiam e depois passam a se gostar. E tem aqueles conflitos de comédia romântica normal, que a gente tá acostumado, aquela coisa toda. Então, assim, é um filme bacana. Tem esses dois assistentes e eles estão concorrendo pra uma vaga, pra essa mesma vaga. E eles ficam nesse pé de guerra e no meio desse pé de guerra eles acabam descobrindo o amor. E nisso rola um pé de guerra. Então, assim, vai assistir que esse filme é bacana. Eu gostei dele. O próximo filme que eu assisti, inspirado pelo filme Olga, foi Getúlio. Eu assisti o filme do Getúlio porque eu não conheço muito a história do Getúlio Vargas. Eu só sei que ele fez algumas leis trabalhistas e 13º, salário mínimo, isso tudo é por conta dele, se não me engano. Tenho quase certeza. Então, mas no filme da Olga, eu fiquei com ódio dele. Eu queria matar esse homem. Sério. Só que aí nesse filme aqui, eles trabalham ele de um outro ponto de vista, né? Dá um meio que humanizado ali pra ele. Só que na primeira parte do filme, ali, na primeira cena, já fala, ó, eu fui um ditador, autoritário, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, não sei o que falar sobre ele. Eu vi, no final do filme mostra ali o velório dele e muita gente gostava dele, né, da população. Foi lá chorar, foi lá se despedir. Então, não tenho opinião formada sobre Getúlio Vargas. Não sei o que falar sobre ele. Se ele foi bom, se ele foi ruim. Não tenho opinião formada, porque, assim, tem muita gente do povo aí que gosta de uma certa pessoa que não faz porra nenhuma. É um energúmeno, sabe? Mas tem gente lá aplaudindo e achando lindo. Então não sei falar a respeito. Mas eu peguei um pouquinho de ranço dele lá em Olga. Aqui nesse filme a gente vai ver o último ano aí do Getúlio Vargas, né? Que rola um atentado aí contra Carlos Lacerda. E cai na conta de Getúlio Vargas e sua família. Então, que rola meio que uma investigação para saber se realmente a família do Getúlio tá por trás disso. E eles querendo fazer rolar um impeachment ali, né? Uma renúncia forçada pro Getúlio. Só que ele não quer dar o braço a torcer. Se você não sabe, Getúlio Vargas se matou, né? Então, nesse filme aqui a gente vai ver a história até aquele momento onde ele se mata. Então, assim, o filme, se for parar pra pensar, o filme deve se passar uns 6 meses antes da morte dele, por aí. Porque é do atentado do Carlos Lacerda até a morte dele. E a gente fica aí, né? Vai assistir pra você saber. O próximo filme que eu assisti foi Casa Comigo. É uma comédia romântica e bem vibes anos 2000, 2010 mesmo, do jeitinho que eu gosto, sabe? Aquele casal assim que começa se odiando e depois... Ai, eu adoro. Sério, eu amo. Então, eu gostei muito desse filme, tá? Recomendo pra vocês. É um filme da Amy Adams, né? Nossa Leonardo DiCaprio do Oscar. Então, é legal. Se você gosta de comédia romântica e nunca assistiu esse, assista. É bacana. Esse filme vai falar sobre uma mulher que não foi pedida em casamento e ela decide pedir em casamento o noivo dela. O noivo não, né? O namorado dela. Então ela viaja atrás dele até Dublin para poder fazer esse pedido. Só que ela acaba chegando lá, na Irlanda, né? Só que ela não chega em Dublin direto. Ela vai passando por todos uns lugares cabulosos e ela arruma um carinha que vai levar ela até Dublin por determinado preço, valor. E nisso a gente vai vendo essa aventura dos dois e é legal porque ela vai se descobrindo no percurso, né? Que ela faz essa viagem com a cabeça dela muito certa do que ela acha que ela quer. Só que ela chega lá e vê a mente dela vai mudando, ela vai mudando, né? Ela vai se mudando. Então, assim, é bem bacana. Gente, eu tava editando aqui, eu vi que eu esqueci de um filme, que é o filme Antes do Adeus, que é até dirigido pelo Chris Evans e estrelado por ele também.
Ele tem uma pegada assim de filme indie, sabe? É um filme bacaninha, só que ele tava. É a história de um carinha que toca saxofone. Ele tá ali na estação central ali de Nova York, quando ele vê uma moça passando, perdeu o ônibus, ela deixa o celular dela cair, quebra, ele vai atrás dela para devolver esse telefone. Os dois começam a conversar e ele meio que embarca numa missão de ajudar ela a chegar na cidade dela, na casa dela, antes do marido dela chegar, porque ela tem que chegar antes do marido dela chegar. Só que aí nisso, a gente vai conhecendo a história deles, vendo um pouco deles. Então o filme é basicamente os dois andando por Nova York. Então tem momentos onde eles interagem com outras pessoas, mas o filme é basicamente só os dois. E eu tava gostando de como a amizade deles estavam crescendo. Eu não gosto dessa ideia de homem e mulher não poder ter amizade, sabe? Onde um homem e uma mulher não poder ter um filme onde os dois só são amigos, sabe? Onde os dois só estão ali compartilhando aquele momento e eles têm que rolar um romance. Tanto que na hora que eles dão o primeiro beijo, eu falei assim, não, já não gostei. Tava até gostando do filme. Só que aí depois isso é meio que, estranho. Não, deixa isso quieto, não vamos mexer com isso não. Aí eu falei, não, aí melhorou, aí beleza. Então os dois criam essa amizade ali de momento e um ajuda o outro a superar certas dificuldades que eles estão vivendo naquele momento. Então, assim, o filme é muito bacana, gostei e recomendo. Agora volta aí pro vídeo. O próximo filme que eu assisti é um filme muito legal. Eu já tava com ele marcado pra me assistir, só que eu não tinha pegado pra ver. Aí, conversando com um amigo meu, que é namorado de uma amiga minha, ele é advogado criminal. Aí ele falou que esse filme é muito bom. Aí eu peguei pra me assistir ele. E realmente, esse filme é muito bom. Que é O Jurado número 2, né? Com Nicholas Hunt. E Toni Collette. Maravilhosa. Esse filme vai ser o seguinte. O Nicholas, ele foi convocado para fazer parte de um júri. Então, nisso, ele vai selecionado para esse júri. E quando começa o processo desse julgamento, ele descobre que ele tem parte com aquele crime, suposto crime que está sendo julgado. O que acontece? Ele chega lá, né? Faço parte desse júri. Aí na hora que começa a falar, então, é que vocês vão julgar um crime do seguinte. O fulaninho ali, deixa eu só abrir uma adenda aqui, que o Gabriel, que faz o cara que tá sendo condenado por assassinato, ele tá um homão nesse filme, gente. Eu conheci esse menino lá em Kings of the Summer, onde ele era um mirradinho. Ele tá um gostoso, com a barra. Ai, que delícia. Mas então, aí rola esse julgamento, onde esse Gabriel, não lembro o nome do personagem dele, tá sendo acusado de matar a namorada espancada e jogar ela no rio da ponte ali e tal. Só que quando o Nicholas tá lá no júri, e ele ouve esse caso, ouve a data, ouve quando que foi, ele percebe que ele tem envolvimento naquele crime. Então, ele fica muito assim, eu não posso entregar que eu tenha algum certo envolvimento naquilo, mas também não posso deixar que esse cara vá preso se ele é inocente. Então, é muito legal esse filme e recomendo pra vocês assistirem ele, porque é muito bom. Sério, é muito bom. O último filme que eu assisti, na verdade, é um documentário, que é Holocausto Brasileiro. E esse documentário, ele me pegou um pouco. Porque, tipo assim, ele se passa aqui em Barbacena, aqui em Minas Gerais, onde tinha um hospício, o Hospício Colônia, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas. Então aqui nesse documentário, a diretora aí, ela vem trazer pra gente relatos de sobreviventes, de pessoas que viveram lá, de funcionários, de como foi, como era administrado aquele local que foi conhecido como Holocausto Brasileiro. E, cara, é muito triste, porque você vai vendo ali
Pessoas que não eram, que eram rejeitadas pela família, nasceu com certa deficiência mental, é jogada lá. Nasceu, pessoa, criança, era jogada lá, sabe? Então, assim, as pessoas tanto que aqui a mulher até usa um termo aí que eu achei bem pesado, que é higienização, né? A sociedade querendo higienizar a sociedade, o povo querendo higienizar a sociedade, e jogam esse povo pra lá. E o que acontecer com eles, ninguém liga. E eu fiquei muito... Cara, tem um relato aqui que me pegou muito, sabe? Meu olho cheio d'água assistindo. Que tem um senhorzinho aqui que ele fala que o pai dele, ele parece ter, né, uma certa deficiência. Aí nisso, ele fala ali que o pai dele simplesmente jogou ele lá, abandonou ele lá, não quis saber dele. E desde então, ele nunca recebeu uma visita. Ele nunca recebeu uma visita desde quando o pai dele jogou ele lá. Aí nisso, ele fala assim que apesar disso tudo, ele ainda sente falta do pai dele. Aí ele fala, gente, eu ainda sinto saudade do meu pai. Cara, isso daí me pegou muito. Me pegou muito, porque é muito triste. E nisso ele fala isso, ele começa a cantarolar ali, né? E nisso, o tempo todo a gente vai vendo imagens de fotografias ou filmes, né, pedacinhos de vídeo de como era lá, e é uma coisa horrível, triste, realmente parecendo assim um campo de concentração. Péssimo, péssimo. Aí nisso, aqui pro final, a gente vê ali que umas irmãs ali criaram uma casa de repouso, meio que pra abrigar essas pessoas que sobreviveram a esse hospício colônia, né? E ali ela fala que a ideia daquele lugar não era criar mais leitos, criar mais vagas. Tanto que ela fala assim, se fulaninho, que é do leito tal, falecer hoje, amanhã o espaço dele vai estar vazio, não vai ter ninguém ali. Então, esse lugar vai estar aberto até o último deles falecer, né? E quando o último deles falecer, esse lugar é fechado. Porque ali eles não queriam criar vagas, criar leitos para outras pessoas, admitir pacientes. Eles queriam cuidar daquelas ali que foram muito maltratadas no colônia e não ficar abrindo vagas, sabe? Aquilo ali é para eles, né? Onde eles podem passear, onde eles têm um pouco de dignidade que foi tirada deles. Então, assim, é muito triste. E aqui, né, mais pro final do documentário fala que a sociedade é muito higienista, né? Que o Estado ele não pode levar a culpa sozinho sobre o que acontecia no colônia. Porque acontecia o que acontecia no colônia porque a sociedade permitia que aquilo acontecesse, sabe? Tanto que ele fala assim que se hoje em dia tivesse os mesmos pensamentos daquela época, existiria vários colonos. Como é que é? Colônia por aí. Então, assim, ele fala aqui que o Estado ele estava agindo de acordo com o que os médicos e psiquiatras estavam falando, ok. Porque tinha pessoa lá falando ok. E nisso os funcionários falando ali que enchia os pacientes, dopava os pacientes, né? E quando não resolvia, era eletrochoque. Aí a mulher falou lá que juntava uma galera ali e metia choque nas pessoas. Gente, que atrocidade. Então, assim, eu acho muito interessante a gente ver um pouco sobre a história do nosso país, sabe? Que nem eu assisti 3 filmes nacionais esse mês. Assisti Olga, que é um filme que fala sobre nossa época e durante a Segunda Guerra Mundial e a presidência do Vargas. Assisti o Vargas, já assisti alguns filmes sobre ditadura, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa buscar mais conhecimento sobre a nossa história, sabe? A pessoa, ela tem interesse em ver mais coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, vai assistir coisas, vai pesquisar mais também sobre a ditadura, sabe? Vai pesquisar mais sobre o seu país.
eu acho que falta um pouco pra gente, e eu me coloco nessa, o interesse de saber mais sobre a nossa própria cultura, sobre o nosso próprio histórico, sabe? E muito disso que tá acontecendo hoje em dia, desse povo tudo acéfalo, que fica aí robotizando por aí, acontece essas falácias todas aí que acontecem hoje em dia por falta de conhecimento do que aconteceu no nosso país. Então, assim, falta um pouco de interesse da gente como um todo em buscar mais sobre o nosso país. Eu vi que tinha o filme do Wagner Moura. Eu não sei se o novo filme dele, o Agente Oculto, acho que é Agente Oculto Secreto, não sei. Se passa na Segunda Guerra, na ditadura. Aí eu vi um carinha falando assim, mais um filme sobre a ditadura. Cara, não é mais um filme, sabe? De uma forma pejorativa. Tem que ter mais e mais filmes. Mais e mais conteúdo sobre. Porque a gente vê aí conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial lançando diariamente. Todo ano rola um filme, 2, sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente não pode fazer um filme sobre o nosso tempo obscuro também, para conscientizar, para mostrar como era que era aquele tempo. Então, assim, tem que ter mais sim, sabe? Então a gente tem que buscar mais sim histórias, não só sobre a Segunda Guerra Mundial, mas coisas aí, filmes, séries, documentários sobre a nossa história, sobre nossos períodos históricos também, sabe? Pra gente conhecer o nosso país. Então, assim, recomendo que vocês façam isso. Eu tô tentando buscar um pouco disso em mim, sabe? Ver mais coisas sobre o meu país. Eu já tô com um livro separado ali pra me ler, que é sobre a ditadura, que é justamente da autora desse documentário, né, do Holocausto Brasileiro. Eu tô com esse livro ali pra me dar uma leitura. Só tô esperando eu terminar um outro que eu tô lendo, mas assim, tá difícil. Mas assim, recomendo pra gente fazer essa busca sobre a nossa história. Bom, gente, esses foram os filmes que eu assisti esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui se vocês já assistiram algum desses. Se não, assista, volta e me conta o que achou, tá? E bora conversar aqui sobre esses filmes. Faz a sua lista aí também de filmes que vocês assistiram, que é interessante. Faça a sua recomendação. E no mais é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Comenta aqui embaixo a sua lista de filmes assistidos. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.